E aí, cara, aí entra num assunto que realmente a pessoa com deficiência precisa, que são essas isenções que existem para a pessoa com deficiência, para carro, né? E a gente, né? Pô, isso aí não é muito do novo, não, é? Não é muito do novo, mas o novo aceita falar isso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a isenção, ela não é por conta de dar um privilégio para o deficiente. A isenção é por conta do seguinte, que tudo que a gente gasta, né, até mesmo para as adaptações, até mesmo para a gente poder ter as nossas coisas, fica muito mais caro do que o desconto que você tem no carro. Então assim, então a gente precisa, o que eu falo pro novo, né, e o novo, se brincar, deve ser um dos que está nos assistindo aqui, o pessoal do novo, o que eu falo para eles sempre é o seguinte, cara, não é questão de privilegiar ou de não igualar, né? Porque o novo prega o quê? Que todos são iguais. Né? Exato. Só que a gente, para ser igual, nós deficientes, para ser igual, a gente precisa chegar no ponto da igualdade. Se a gente não chega no ponto da igualdade... Né? Igual dentro da proporcional. Exato. É a mesma coisa de eu te falar o seguinte. Eu estou te propondo uma coisa. Não, mas para mim chegar nessa coisa aqui, eu preciso me igualar. Para ter condição de fazer isso. Né? Não estou falando aqui, não é cota, não é essas coisas não. Estou dizendo as questões de desconto de carro... Elas são necessárias, mesmo porque o que eu quero lutar, caso eu seja, né, que eu vire um deputado, alguma coisa assim, porque não é só o carro. O carro é de menos. O problema hoje é que a gente tem equipamentos caríssimos para pessoa com deficiência. São caros. Cadeiras de 80 mil, né? Cadeiras que poderia ser mais eficiente para uma pessoa cadeirante, que hoje já existe cadeira que a pessoa fica em pé, se ela quiser. Só que tecnologicamente isso é caro. Mas deixa eu te falar, eu já vi gente usando esse imposto do carro de forma errada. Não, mas então, aí sim. Acontece, não acontece? Mas aí eu sou o primeiro a ser a favor de verificar quais são os critérios hoje que as pessoas conseguem o desconto. Por que não igualar para todo mundo e aí você ter o benefício, por exemplo, do material, que é o caro, para sair igual? Né? Porque você pega, por exemplo, o material, esse cockpit que adapta no carro, esse daí, o cara que não precisa, ele não vai pedir. Né? Ele só vai pedir se ele realmente precisar daquilo lá. Já o desconto do carro, a gente vê gente falando assim, eu tenho deficiência aqui para pegar o desconto. Mas esse é o grande problema. O que eu defendo é a gente ter critérios específicos para dar esse desconto. O problema é que hoje, sabe o que aconteceu? Banalizou o critério. O que acontece? Tem cara hoje com problema de joelho querendo entrar na fila para conseguir carro com desconto. Esse cara tem um problema no joelho e ele acha que ele poderia ter esse desconto. Estou falando isso para você entender uma coisa. Eu sou um deficiente que eu sou considerado, perante a classificação do INSS, perante a classificação, eu sou considerado um deficiente grave. Grave, né? Porque o meu caso é grave. Eu tenho várias deficiências que eu necessito de algumas coisas. Por exemplo, eu necessito de um estacionamento mais próximo. Por que o estacionamento deficiente tem que ser lá na frente? Ué, cara, porque se eu chegar a 1 quilômetro do local, como é que eu vou chegar? Não tem como, né, cara? Não tem como. A questão do desconto, eu entro também nessa linha. Que o desconto do carro, e ele não é fácil de você conseguir, inclusive, que demora-se hoje de 4, 5 meses para você conseguir. Por quê? Porque tem todo um critério para isso. Só que a gente tem que tirar a banalização. Ainda existe fraude, né? Tem cara que procura na família inteira. Quem tem deficiência na minha família, se tiver, eu vou chamar, vou comprar o carro no nome dela. Mas não é bem assim, não. Isso é mais difícil. Hoje é assim. A peneira é mais fina. Bem mais fina. Hoje é o seguinte, ou eu tenho desconto igual o meu caso, que é um caso mais grave, ou a pessoa que é deficiente, por exemplo, o deficiente visual, ele não pode dirigir um carro. Mas aí tem vários critérios para que a pessoa que vai adquirir o carro seja, vamos dizer assim, o copiloto dele. Condutor. Exato, o condutor dele. Então tem vários critérios, várias coisas que são bem... a lei para a pessoa com deficiência é muito bem feita. O que falta é utilizar a lei e fazer a lei ser cumprida. Né? Então... E tirar um pouco essas pessoas, esses aproveitadores em relação a isso. Mas nós com deficiência, principalmente os deficientes com poder aquisitivo menor, têm dificuldades enormes na vida para poder ter alguma coisa, vamos dizer assim,
Lembra da questão da igualdade? Sim. A gente tem que ser igual, certo? Só que, às vezes, nós, como deficiente, precisamos... A gente já sai aqui, né? Num ponto um pouco mais embaixo, que a gente precisa se igualar. Isso, sem sombra de dúvida, a gente tem que continuar a defender isso. Mas você gostou da minha ideia? Ou você acha que a minha ideia é muito ruim ainda? De qual? Tipo, do Estado te dar o cockpit, que é caro pra caramba, porque você realmente precisa do cockpit e é mais caro que o desconto do carro. Sim. Né? Sim. E vai te fornecer o cockpit. Pode ser um caminho. Pode ser um caminho. Fica igual pra todo mundo. Desde que tenha também porque o cara não vai fraudar um cockpit pra ele comprar, entendeu? E o carro ele quer fraudar. Desde que tenha também os descontos para esses equipamentos que eu te falei. Que não tem hoje. Que é os descontos para uma cadeira... Sim, além do carro, né? Isso, porque vamos entender, a cadeira, muitas vezes, ela é mais necessária do que um carro. Porque o carro você vai usar em diversos momentos, não é que não é necessário. Às vezes ele vai te dar tudo isso, mas vou te contar uma outra coisa. A questão da dignidade. isenção, no meu pensamento. Realmente, né, cadeirantes, você sabe a dificuldade que é para ele pegar um ônibus, para ele poder estar andando no transporte público. É visível, então, se você consegue dar com esse desconto uma forma dele adquirir o carro de uma forma melhor, já estamos resolvendo vários problemas que acontecem. Sim. Então, estou indo para esse lado, entendeu? Outro lado, né? Descontos hoje no Brasil não é só para o deficiente. Existe o desconto para o taxista, existe desconto pro agronegócio, existe desconto pro frotista. Então, você tá entendendo? Então, assim, eu tô te levando pra você ir num olhar aonde que... mas por que continuar com desconto? Cara, para continuar com desconto, é exatamente todas as outras coisas que nós deficientes enfrentamos em relação ao nosso dia a dia. Se eu tiver um carro, imagina o Severton pegar ônibus. Não tem como. Entendeu? Eu não sou contra isso aí. Eu acho que você tem que ter a parada, você tem que ter o benefício de ir. Eu acho que isso ainda tá até na Constituição, não tá, mano? Você tem que ter direitos iguais, você tem que ir onde todo mundo vai. Isso. Né? O Estado tem que te garantir isso aí, que você vai onde todo mundo vai. Né? E eu acho que até mais do que o desconto seria esse benefício de você ter todo o equipamento que é caro pra você colocar no seu carro. Porque eu vou te falar um negócio. Eu também sou meio contra, assim, desconto pra frotista, desconto pro agro. Porra, isso é igual a bagagem aérea, entendeu? Isso. Vou dar bagagem aérea de graça pra todo mundo. Um vai pagar lá na frente. Vai cobrar na passagem. A passagem vai ficar mais cara. Vou dar desconto ali pro cara ali do agro. Beleza, o cara merece, o cara tá no agro, o cara precisa ter caminhonete e tal, mas alguém tá pagando esse desconto. Exato. Isso não é de graça, não. Alguém tá pagando um desconto. Então, assim, cara, até algumas pessoas vão contra mim nessa hora. Não sempre que você falar que você tem que cortar um benefício ou um privilégio a alguém, essa pessoa em específico que tá perdendo esse benefício ou um privilégio, ele vai achar ruim, né? Porque todo mundo tem aquele egoísmo próprio de que se tá bom pra mim, tá bom geral, né? Mas eu sou a favor de te dar o direito de você ir aonde você quer, garantindo isso. Mas você tá vendo que eu tenho que defender, e quando eu defendo, eu coloco alguns argumentos que ainda a gente precisaria rever, então, sobre a questão. Né? Por exemplo, hoje, cara, é uma reclamação de pessoas com deficiência mais humildes, né, sem condições financeiras. Cara, o motorista do ônibus, quando vê o deficiente no ponto, ele passa direto. Sabe por que ele passa direto? Porque hoje, em Uberlândia é assim. Hoje, em Uberlândia, não existe mais o cobrador. Não sei se aqui em Araguari tem. Não tem mais cobrador. O motorista, na hora, ele já olha lá e já fala assim: pô, eu sou cobrado pelo tempo. Ele tem. O cadeirante tá ali, cara. Eu vou ter que parar o ônibus, eu vou ter que descer do ônibus, eu vou ter que abaixar o elevador, eu vou ter que colocar ele lá dentro, eu vou ter que... Ele já calcula tudo isso. E aí, o motorista está errado. Cara, mas ele fez um punhado de conta para passar direto. Ele está errado, né? Mas os deficientes... Mas o motorista também sabe onde a correia aperta dele, sabe? Ele para lá e faz o certo...
ele põe o dele na reta. Sim, mas se ele fizer o certo, você entendeu que vai ser mandado embora? Mas o que eu estou dizendo é que é uma reclamação muito grande das pessoas com deficiência, essa questão de quando eles não têm, né, a autonomia e depende de outros, essa dependência dos outros, às vezes não faz acontecer para ele, né, aquilo que deveria acontecer. Tem que dar um bônus pro cara. Isso, cada cadeirante que você pegar durante o dia, eu vou te dar... Aí eu já tô começando a mudar um pouco a sua ideia. Não, mas isso aí é total, Não, entendeu? sim, porque eu não vou dizer, eu acho que todo mundo tem o direito de ir nos lugares. Exato. Eu acho totalmente errado um cara parar e tá o cadeirante lá no ponto de ônibus e o cara passa batido. Isso não existe. Isso eu acho que no final do dia até deve pesar na consciência do cara. Aí fala assim, puta merda, mano, que merda que eu sou que eu tô fazendo uma coisa dessa, né? Mas também vai entender o problema do cara, né? Sim. Às vezes o cara vai ser punido porque ele atrasou a rota, ele vai ser punido por várias outras coisas. Ele perde a bonificação dele, que é de cumprir o tempo dele, tal. Ele tem família, tem filho, depende da bonificação. Você entendeu? Porque a gente sabe como é que trabalha a meta lá, o cara que tem meta. Ele perde o bônus dele lá e perdeu a cesta básica da família. E aí a gente não pode esquecer de outras coisas também, né, gente? A questão, por exemplo, da acessibilidade em si, né, do ir e vir das pessoas, né? Calçada, né? Questão... São N coisas que, é lógico, a gente vai resolver tudo numa coisa no mesmo tempo? Não. Só que a gente tem que estar sempre colocando na ideia das pessoas que é preciso que as pessoas tenham autonomia de ir e vir.